Quando nós nos descrevemos assim, o inferno somos nós, né? E afirmamos isso, o que é que tem por trás dessa afirmação? Que o inferno significa viver apenas para si, né? A gente tem um compromisso com a vida que é estar disponível para poder ajudar, para poder servir, né? Para isso acontecer, a gente precisaria, primeiro, trabalhar gentilmente com as dificuldades, né? E nesse momento pode parecer que as dificuldades são externas, né? Mais à frente a gente pode abordar o tema da coemergência, ou então, no mínimo, o tema do mundo interno, né? A vida contemplativa, e em seguida a gente ofereceria essa transformação aos outros. Aí a gente já vai começando a entender que essa questão do inferno somos nós, isso não cai bem dentro da abordagem dos ensinamentos. Essa abordagem que a gente está trazendo aqui, ela é bem pragmática, tá? Uma abordagem pragmática, e ela vem de uma confiança, né? E essa confiança, ela vem pela base da experimentação, tá? Então, por exemplo, se eu chegar para vocês e perguntar, a impermanência, ela é verdadeira ou não? Aí vocês olham ao redor e comecem a procurar exemplos, coisas que estão mudando o tempo todo na nossa frente, e a gente não consegue perceber isso porque está dentro de uma bolha particular de realidade que, no final, como essa bolha tem autocentramento, a gente acaba sendo conduzido para uma experiência que seria a experiência de dor, de sofrimento, que seria a experiência infernal, né? Mas nós não podemos ser definidos em totalidade por essa experiência. A gente poderia até dizer que o céu, né, nessa linguagem que a gente está falando aqui, tá? A gente poderia dizer que o paraíso, melhor, o paraíso seria a gente regozijar-se, né, se regozijar em alegria imensa, né? Já o inferno seria o oposto, né? Então, ou seja, eu estou buscando um paraíso em algum lugar, e justamente por eu estar buscando esse paraíso em algum lugar fora do próprio alcance da minha percepção de realidade, né? Ou seja, fora do próprio alcance interno, aí é, a gente acaba se frustrando por isso. Então, na visão budista, é o engano dizer que nós somos o inferno, né? Que o inferno somos nós. Então, em geral, a gente vai dizer que o inferno ele é regido pela raiva, né? Pela agressão constante, pela guerra constante. E, e onde há raiva, há sofrimento, né? Então, temos duas questões aqui já levantadas, tá? No mínimo, que é a primeira, a questão sobre a visão dos infernos, o que seria essa visão dos infernos no budismo, e quem somos nós a partir da liberdade frente a essa perspectiva dos infernos, tá? Então a gente poderia então dizer, olha, Roberto, você poderia explicar de novo essa parte do viver para si? Como assim viver para si é que é o problema? É, de fato. É que é assim, ó, a, quando a gente está buscando viver apenas para si, tem um auto-engano aí dentro. E o auto-engano ele é fruto dos três venenos mentais, a ignorância, a avareza e a raiva e o medo. Tá? Daí, quando a gente desconhece a natureza dos pensamentos, emoções e o potencial criativo da mente, o que é que acontece? A gente acaba se confundindo com esses pensamentos e essas imagens que surgem na mente, e a gente acaba pegando esses impulsos contraditórios e dizendo eu sou isso, né? Por exemplo, quando a gente vai preencher o nosso currículo, ou o nosso LinkedIn, né? Eu nem sei se as pessoas mandam currículo hoje, né? A gente fica muito preso a cada descrição que está sendo feita ali. E a gente esquece de olhar que, por exemplo, o que tem de mais profundo não é a descrição que a gente pode fazer sobre nós, mas é justamente a capacidade de se descrever de uma certa forma e depois de outra, e depois de outra, e depois de outra, né? Então temos essa questão que é, se a gente quiser realmente mudar e se ver além dessa forma descrita por uma aparência infernal, uma aparência da raiva, né? A gente poderia entender que o ponto de mudança é a compreensão do funcionamento da mente, tá? E para isso, a gente tem o exemplo que é a mente estreita, que a gente está acostumado a se reificar, habituou, né, a se descrever a partir dessa mente estreita, e tem a mente ampla, tá? Então, essa questão dos infernos somos nós, na visão budista, ela não é abordada da mesma forma que outras tradições, como o céu e o inferno, como se aquilo fosse externo, tá? Então, o ponto principal,
O ponto principal é a gente entender o que é. A gente entender como que a gente pode fazer para localizar a lucidez dentro de nós, tá? Então, primeiro, seria interessante entender o que é que nos faz ficar condicionados a essa situação de altos e baixos, né? De alegrias e tristezas, que a gente vai chamar isso de samsara, tá? Então, é como se o samsara ele fosse uma doença, o Buda é como se fosse um médico, tá? E o tratamento seria os ensinamentos, tá? Então, por que a gente está falando isso? Porque vamos supor que a gente se reconhece nesse lugar onde a gente vê tudo infernal, tá? Ou então a gente reconhece que tem pessoas que vêm a partir desse lugar, esse lugar interno. Então, o que acontece? É interessante que a gente entenda a doença, entenda quais são as causas da doença, quais são os sintomas da doença, os efeitos da doença, para a gente poder se curar, né? Então, essa questão do reino essa questão do inferno somos nós, ela vem dentro do reino dos infernos. Então, a gente tem a roda da vida, que é a descrição de como o samsara opera, e a gente tem 6 reinos dentro da roda da vida. Cada reino tem uma emoção perturbadora por trás, e quando a pessoa tá com a mentalidade distraída e acaba entrando nesse reino dos infernos, né, ela vê tudo a partir desses olhos. Vocês entendem isso, né? Por exemplo, se eu for para uma casa e eu olho para a casa com olhos de arquiteto, eu vejo uma coisa. Se eu for para uma casa e eu olho para a casa e eu vejo eu pedi para um médico descrever a casa, ele vai ver uma outra coisa a partir da casa, mas a casa é a mesma. Então o que muda são o olhar. Mas esse olhar não é um olhar conceitual, é um olhar que tem energia dentro, né? Então, para deixar claro, o samsara, ele não é algo externo, mas sim um modo como nos relacionamos com a vida, tá? Aí a gente teria o mundo externo, o mundo interno. E o mundo interno é o que é enfatizado pelos ensinamentos. Por exemplo, dentro da visão dos infernos, né? Uma faca, ela pode ser usada para matar uma pessoa. Já dentro de uma visão convencional, uma faca, ela vai ser usada para cortar o alimento nosso de cada dia no almoço, no jantar, por exemplo. Ou para passar manteiga num pão. Não foi o objeto que mudou, mas sim o nosso olhar dentro, né? Então, desse modo, a gente, dentro do samsara, né? O samsara é uma experiência, tá? É como se nós vivenciássemos, né? Realidades funcionais. Só que essas realidades funcionais, elas são agridoces, né? Elas são ambíguas. Elas têm dentro delas bem e o mal, certo ou errado, sucesso, fracasso, ódio, medo e assim por diante, né? Então, o que é que acontece? É muito importante enfatizar que, antes de entrar propriamente nessa questão do inferno somos nós, enfatizar que existem 6 mentalidades descritas nos 6 reinos da roda da vida, tá? Que são mentalidades que a gente pode descrever como padrões de hábito, né? No sentido tanto psicológico quanto emocional, tá? E a partir do engano, a partir de como a mente se engana, o modo usual como a gente se descreve é a partir desses padrões. O problema é que, como é um padrão sempre limitante que produz sofrimento. Independente de qualquer um dos 6 padrões, ele vai produzir sofrimento, né? Então, o que acontece? Eu acabei de falar dos 6 padrões, são os 6 reinos da roda da vida, tá? Cada reino da roda da vida é regido por uma emoção perturbadora. Então, a gente tem o reino dos deuses, com orgulho, o reino dos semideuses, com a competição, né, a inveja, o reino humano, com desejo e apego, o reino animal, com a preguiça, e o reino dos fantasmas famintos, com uma carência, e o reino dos infernos, com ódio e medo. Tá? Então, o que acontece? Essa mentalidade, né? Quando descrevemos assim, o inferno somos nós, quando a gente se descreve nesse lugar, onde a gente diz que o inferno somos nós, a gente está com a mentalidade do reino dos infernos. Porque essa é a descrição natural de cada reino. Tá? Por exemplo,
dentro do reino da carência, tu olha para as coisas e tudo que tu vê é carência, pobreza, falta, né? Ausência, vazio. Já no reino dos infernos é o quê? O que seria a abordagem do reino dos infernos? A gente poderia dizer assim, para esse vídeo, né? A gente poderia dizer que o reino dos infernos seria, ou a gente teria o inferno quente, o inferno frio. Como assim, Roberto? É assim, o inferno quente é a raiva que a gente está acostumado a ver. Ou seja, depois de esgotar todas as possibilidades de tentar ser vitorioso dentro do samsara, aquele próprio objeto de desejo, ele agora passa a ser o objeto de aversão, de raiva, de dor, tá? E isso acontece, eu estou falando que objeto, mas poderia ser qualquer coisa quando a gente se distancia da lucidez, perde a capacidade de domar a mente novamente e fica presa dentro dos venenos mentais. Tá? Então a gente teria um inferno quente, que é quando a pessoa ela explode, literalmente, né? E ela usa alguma das 10 ações não virtuosas como um modo de defender aquele estado mental, mas essas 10 ações não virtuosas produzem ainda mais sofrimento. Então é como se ela tivesse o tempo todo guerreando. E quanto mais ela guerreia, mais ela diz, tá vendo? Segue por aí. Mas isso não é uma coisa consciente, tá? É uma coisa que se dá de modo inconsciente, né? Então, o inferno quente seria esse, tá? Então, quais são as 10 ações não virtuosas, né? Matar, roubar, cometer conduta sexual imprópria, mentir, falar inutilmente, difamar e falar inutilmente, difamar e agredir com palavras, e as 3 ações equivocadas da mente, né? Que são os 3 venenos: a ignorância, a aquisitividade e a avareza e a repulsa, a malícia para poder machucar o outro, né? Então, dentro do reino dos infernos, tudo que vai fazer sentido é machucar o outro, ver o outro sofrer. O problema é que a consequência disso é que a própria pessoa que está dentro dessa mentalidade, ela vai sofrer mais no final. Porque é como se ela tivesse uma espécie de autopunição ali dentro. Tá? Então, seria um inferno quente. Um inferno frio, ele internamente, a mente funciona da mesma forma, mas externamente, o inferno frio, em vez da pessoa explodir, ela implode. Então, ela fica, por exemplo, ela vai ficar em cima de uma cama, ela vai sentir muito frio, ela vai usar cobertor. E externamente ela pode aparentar estar bem, mas internamente ela está muito mal. Ela está se sentindo como se fosse gelo, né? Por isso que é inferno quente e inferno frio. O inferno quente é simbolizado pelo fogo. O inferno frio é simbolizado pelo gelo. Por quê? Porque se tu usar o gelo por muito tempo, ele agora queima, né? Então, quando a gente fala dessa forma, fica parecendo que é uma coisa intelectual que a pessoa vai mudar. Só que a partir da ação da mente estreita com base na ignorância, nós começamos a modular a energia em cima de um resultado, tá? E esse resultado já está classificado em um dos 6 reinos. E aí a gente vai usar essa flutuação da energia dentro dos 6 reinos como a descrição mais elevada que a gente pode ter de nós mesmos. Só que não é, pô. Porque no mínimo a pessoa vai flutuar de um reino para outro, de uma emoção para outra. Então ela não vai conseguir se definir, embora é isso que ela usualmente se faça, tá? Daí o que acontece? Quando dizemos o inferno somos nós, isso está equivocado. Porque a pessoa não incluiu o aspecto de vacuidade, ela não incluiu o aspecto de liberdade da mente, né? Então, a melhor descrição que a gente pode ter sobre nós não é o conteúdo que a gente está descrevendo, mas sim um lugar silencioso que a gente olha para esse conteúdo, né? É o lugar interno. E esse lugar interno, ele não tem necessidade de sustentar um objeto, situações, pessoas, lugares, assim por diante. Tá? Ele não tem dor dentro, por exemplo. Então, essa constante busca por algo afora, né? Essa constante busca por algo do lado de fora, esse eterno vir a ser, ele está descrito em detalhes como o quarto elo da originação dependente.
E é justamente essa originação dependente, né, que de acordo com a segunda nova verdade, ela vai descrever a causa raiz do sofrimento. Em geral, o reino dos infernos é associado ao reino com um maior sofrimento que a gente vai experimentar, né? Então, se a gente disser assim, o inferno somos nós, isso está parcial. Isso não é a verdade. A melhor descrição que a gente pode ter sobre nós é as quatro não verdades. Se a pessoa perguntar quem sou eu, aí a pessoa para e ela vai responder: peraí, deixa eu consultar as quatro não verdades, né? Ou seja, se nós estamos sofrendo, eu tenho a verdade do sofrimento. Ou seja, ok, a verdade do sofrimento apareceu. Não estamos sofrendo. Se nós nos perguntamos por que ou como estamos sofrendo, então temos a causa do sofrimento, que é a segunda nova verdade. A terceira nova verdade é: se desejamos entender como sair e utilizar as dificuldades e problemas como formas e métodos para a gente despertar. E a quarta nova verdade é a descrição do caminho de 8 passos, né? A, a motivação de querer ajudar, evitar evitar prejudicar os outros a partir de ações danosas, né, ações equivocadas, produzir benefícios verdadeiros e, por fim, dirigir a própria mente, né? Ou seja, o caminho do Bodhisattva. Ou seja, a gente começa a entender que a melhor descrição que a gente tem sobre nós mesmos é a capacidade de ter compaixão e o potencial em aberto de também embarcar no reino dos infernos. Mas agora a pessoa entendeu que qual o sentido de eu embarcar no reino dos infernos se a consequência disso é mais e mais sofrimento. Não faz sentido, né? Então, quando a gente fala do reino dos infernos e a gente olha para todo mundo como se fossem seres infernais, né? Significa que a gente ainda não olhou para a compaixão diante desse reino. Tá? Por quê? Porque se a gente olhar a imagem da roda da vida, a gente vai perceber que no reino dos infernos tem justamente um Buda segurando uma flor de lótus. Ou seja, em meio a tudo aquilo que é agressivo, em meio a tudo aquilo que é hostil, o Buda não queima junto, o Bodhisattva não queima junto, né? E ainda mais floresce a flor de lótus. A flor de lótus fica ainda mais nutrida com uma confusão. Então, a pessoa poderia se perguntar, mas por que essa flor de lótus ela não queima? Por que o Bodhisattva não queima? Porque o Bodhisattva se move por grande compaixão. A gente tem a compaixão e tem a grande compaixão. O que seria a compaixão? A compaixão seria a gente ver o outro sofrendo e deseja aliviar o sofrimento do outro. Por exemplo, a gente vê uma pessoa com fome, vai lá, compra um prato de comida para ela. A gente vê uma pessoa suja, vai lá e oferece a oportunidade dela tomar um banho. A gente vê uma pessoa aflita porque ela está querendo comprar um novo eletrodoméstico, vai lá e ajuda ela a comprar esse eletrodoméstico. Isso seria a compaixão usual, né? Ou seja, o sofrimento pontual. Aí a gente tem a grande compaixão, ou seja, a grande compaixão, ela aflora a partir de bodhicitta. A compaixão é a semente para a bodhicitta brotar, tá? Mas uma vez que a gente entende bodhicitta, é melhor já tentar se mover por bodhicitta. Então, o que seria bodhicitta? Começar a olhar de novo para essas emoções, no caso aqui a gente elegeu uma, que é o reino dos infernos, mas a partir das qualidades de sabedoria, tá? Compaixão, amor, alegria, equanimidade, 5 sabedorias, né? Sabedoria do espelho, sabedoria discriminativa, sabedoria da igualdade, assim por diante, tá? Para a gente poder fazer isso, a gente precisa meditar. Sem a meditação, não tem como, porque a mente vai ficar saltitando de um lado para o outro, tá? E, por fim, é justamente essa meditação e essa motivação que vai nos levar a descobrir a natureza essencial do reino dos infernos e de todos os reinos, que é a luminosidade da mente, né? E assim a pessoa consegue se instalar e repousar no assento da realidade como ela é. Então, a forma que a gente poderia se relacionar com os infernos é, primeiro, evitar prejudicar mais, se a gente perceber que está nesse reino ou se perceber que tem outras pessoas nesse reino. Tá? Por quê? Porque no final a própria pessoa que está fazendo a ação, ela que vai ser prejudicada.
e acaba prejudicando os outros. Na verdade, o que acontece é que tem um espelhamento daquele reino, né? Que é mais ou menos um sorriso. Você não tem como forçar um sorriso na outra pessoa. Você tem como fazer, você tem como sorrir e a outra pessoa escolhe se ela quer sorrir ou não. Tá? Então, primeiro, evitar prejudicar os seres a partir dessa mentalidade. Segundo, além de evitar prejudicar os seres, entender que existem milhares de pessoas que estão passando exatamente por essa emoção perturbadora, por esse reino nesse exato momento, tá? E uma terceira forma de se relacionar é se relacionar com a energia desperta dessa mentalidade. Ou seja, quando a raiva aparece, quando a hostilidade aparece, embora aquilo apareça, aquilo é energia dinâmica. A pessoa não tem como ficar fixada por muito tempo nessa bolha, né? E aí ela agora se movimenta a partir de energia autônoma, em vez de energia baseada num resultado, que é o que conduz, de fato, ao reino dos infernos, tá? Então é isso, eu espero ter ajudado, fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.